campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, abençoe essa nossa vontade de aprender. Nós temos sede de aprendizados, meus irmãos, de entendermos, por que estamos aqui mais uma vez nessa redentora experiência que é a nossa reencarnação aqui nesse nosso mundo físico. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, dos Espíritos que cuidam, coordenam e nos intuem a essas tarefas possam nos trazer a certeza de que Deus está dentro de nós e que nós estamos sempre buscando incessantemente fazer o melhor que pudermos fazer por nós e por aqueles que estão sempre nos nossos caminhos, nas nossas jornadas. Então, nesse trabalho de hoje, nós temos duas partes. A primeira parte é uma homenagem, uma justíssima homenagem a uma das 5 obras do Pentateuco Espírita que o professor Kardec nos trouxe com a sua inteligência, com o seu esforço, com a sua dedicação. No dia 6 de janeiro de 1868, foi publicado pela primeira vez esta obra, a Gênese, 6 de janeiro de 1868, meus irmãos. Uma obra brilhante, uma obra que nos explica muito e que nos faz pensar sobre a nossa origem, sobre a origem do nosso planeta, sobre os milagres, que Kardec nos traz explicações fundamentadas, sobre as predições em que a doutrina espírita nos traz também explicações pautadas no raciocínio, no estudo e na pesquisa. Em 1857, Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, a parte filosófica, de perguntas e respostas, que nos trazem, com certeza, se nós fizermos uma leitura pautada de pesquisa, de entendimento, de buscarmos o nosso pensamento, nós vamos invariavelmente aprender com todas as questões que estão ali no Livro dos Espíritos. Depois, em 1861, Kardec nos traz o Livro dos Médiuns, um livro de estudo, um livro de ciência, um livro que nos traz o entendimento do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, através dos espíritos que se aproximam de nós, que buscam incessantemente transmitir as suas ideias, os seus pensamentos e, sobretudo, aprender também aqui no mundo físico aquilo que eles talvez desconheciam quando estavam aqui encarnados. Em 1864, Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o cunho moral dos ensinamentos do Cristo. Ele traz detalhes das ideias, do pensamento do Cristo, aquilo que Jesus nos diz há tanto tempo e que nós não compreendemos naquela época e que agora nós temos explicações. Em 1875, o professor Kardec nos traz O Céu e o Inferno, uma obra de entendimento sobre aquilo que a doutrina espírita nos explica sobre o que é o céu e o inferno para cada um de nós. Não mais pautado nas ideias das religiões, das crenças que traziam um Deus punitivo, um Deus que nos punia porque nós tínhamos as nossas ações e a consequência das nossas ações nos levariam ao céu ou ao inferno. Lugares projetados, lugares em que nós teríamos as respostas daquilo que nós construímos aqui na nossa reencarnação e que nós seríamos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, aquilo que nós fizemos por nós e por aqueles que caminham conosco. E o professor Kardec nos traz, agora com pesquisa, nos traz agora com estudo, mas mais do que isso, nos traz com
as informações de espíritos que estiveram aqui reencarnados e que agora no mundo espiritual nos dizem o que acontece e o que aconteceu com eles após os seus desencarnes aqui no nosso mundo. Obra primorosa, magnífica. E em 1868 foi publicada a obra Gênese, e que nós vamos ler aqui a primeira orelha que está no nosso livro, a Gênese, para nós entendermos o que significa essa obra para todos nós, meus irmãos. Diz assim: a contribuição do Espírito Galileu nos traz o entendimento do que é a eternidade e o infinito, que o espaço é o lugar de incontáveis criações que ocorrem de forma simultânea e sucessiva, e que o fluido cósmico universal é quem preside a criação de todos os universos que ostentam seus esplendores diante da eternidade. A Gênese de Allan Kardec, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, nos traz um maior entendimento de como tudo começou. Explica a formação do nosso sistema solar, da Terra, da Lua e dos demais planetas. Alerta para a insignificância da Terra em relação ao universo, do nosso Sol em relação aos demais sóis, da nossa nebulosa, Via Láctea, em relação a milhares de outras nebulosas, bem maiores e mais importantes. Com isso, nos dá a dimensão exata do que significa o nosso planeta em relação ao universo e também do verdadeiro significado do homem no contexto desse mesmo universo. Kardec explica que os milagres que estão no Evangelho e que foram praticados por Jesus estão todos dentro das leis que regem a natureza e que, portanto, não podem ser vistos como milagres. Rasga o véu que encobriu por muito tempo o entendimento acanhado sobre a verdadeira missão do Cristo, deixando claro que Jesus não é Deus, e sim o espírito mais evoluído que encarnou entre nós. O Espiritismo não faz milagres, até porque eles não existem, e o seu papel principal é melhorar o homem no seu aspecto moral, pois as manifestações que para muitos são tidas como maravilhosas e sobrenaturais, estão regidas por leis da natureza, meus irmãos. A primeira parte, meus irmãos, da Gênese, nos fala sobre o caráter da revelação espírita, nos fala sobre Deus, o bem e o mal, e assim sucede outros capítulos. A segunda parte vai nos falar dos milagres segundo a doutrina espírita. E a terceira parte nos fala das predições segundo o Espiritismo. O que são as predições que estão no Evangelho? A perseguição aos apóstolos, as cidades impenitentes, a maldição contra os fariseus, a anunciação do Consolador. Todos esses capítulos estão nessa parte das predições. Então fica um convite para quem não leu e para quem já leu a Gênese. Porque certamente, meus irmãos, quem não leu terá um aprendizado inesquecível em todos esses capítulos. Quem já leu a Gênese mais de uma vez, 2, 3, 4, sabe que e lembra que nós sabemos muito pouco. Nós ainda temos muito a aprender. E esses capítulos revelam a cada vez que nós abrimos uma ideia, uma amplitude do nosso raciocínio, porque nós ainda temos dificuldade de compreender tudo o que o professor Kardec quer nos trazer nessas obras. Então agora, meus irmãos, dando sequência aos nossos trabalhos de hoje, nas nossas preces e irradiações, nós vamos iniciar nosso trabalho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o nosso Evangelho, vendo o que nos cai hoje, capítulo 27. Capítulo 27, que fala pedir e receber. Vamos falar sobre a eficácia da prece. No item 5, vamos ler o item 5, 6 e 7. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão, e lhes será concedido o que pedirem.
Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece, pois, se Deus conhece as nossas necessidades, não é preciso que as revelemos. Acrescentam ainda que, se tudo no universo é regido por leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Não há dúvida de que existem leis naturais e imutáveis, e que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, vai uma distância muito grande. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça diante dos acontecimentos, sem procurar evitá-los e sem procurar desviar-se dos perigos. Deus deu ao homem a inteligência e a razão para que delas fizesse uso. Deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores e a atividade para agir. Pelo fato de o homem ter liberdade de ação, seus atos acarretam consequências para si e para os outros, conforme faça ou deixe de fazer alguma coisa. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam ao que chamamos de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o retardo dos ponteiros de um relógio não anulam a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Sendo assim, Deus pode atender a alguns pedidos conforme a sua vontade, sem, com isso, alterar as leis que regem o universo. Não faz sentido concluir desse ensinamento: tudo aquilo que pedirem pela prece será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem. Assim, age um pai cuidadoso, que recusa ao filho as coisas que lhe poderiam causar prejuízo. Geralmente, o homem percebe apenas o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, assim como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre concederá a coragem, a paciência e a resignação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livrem por si mesmos das dificuldades através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando-lhes assim o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento. Ajudem-se, que o céu os ajudará. Mas não assiste aos que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre ao ter que fazer algum esforço. E é verdade, meus irmãos. Nós ainda temos dificuldade de entender a prece. Nós temos dificuldade de compreender esse recurso, que é o recurso que nos traz a sensação de que Deus está dentro de nós. Nós buscamos a prece por vários motivos na nossa caminhada. Um dos primeiros motivos a qual nós recorremos à prece é quando nós nos sentimos acuados, quando nós nos sentimos amedrontados, quando nos sentimos inválidos espiritualmente, quando nos sentimos sozinhos, desamparados. Recorremos à prece como socorro, como que buscamos ao nosso Criador respostas e mais do que isso, né? Que Ele nos recoloque na caminhada segura, com serenidade, com forças, com coragem, para que nós possamos enfrentar os desafios que se colocam diante de nós aqui no nosso mundo. Todos nós os temos.
Todos nós temos desafios. Todos nós temos dificuldades. Reencarnamos num mundo desafiador. Nós sabemos disso. E recorremos à prece quando nos sentimos assim, tristes, angustiados, quando nos sentimos sem forças para reagir. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos dá uma ideia de que a prece é muito mais do que isso, meus irmãos. A prece sustenta os nossos espíritos para os embates que nós temos aqui, para os embates dentro dos nossos lares, para os embates que nós temos dentro dos nossos trabalhos, para os embates que nós temos no nosso dia a dia, para os aprendizados que nós temos com os nossos irmãos que caminham conosco, para os aprendizados que nós temos dentro dos nossos trabalhos, nas nossas casas espíritas. Ela é importantíssima para reforçar aquilo que nós chamamos de aliança, para reforçar a nossa ideia de espíritos imortais, para nos trazer a segurança de que Deus está conosco, porque nem em todos os momentos nós sentimos essa sensação. Nós estamos ainda tão ligados ao mundo material, nós ainda estamos tão conectados com a matéria física, que nós esquecemos a nossa essência espiritual. Nós esquecemos da nossa prece pela manhã, quando despertamos. Quando durante o nosso sono nós tivemos esse intercâmbio com o mundo espiritual. Quando nós tivemos tarefas no nosso sono, durante o nosso sono. Quando nós fomos atendidos durante o nosso sono. Quando nós visitamos ou fomos visitados por espíritos que nos querem bem, por espíritos que nos socorrem, quando nós fomos visitados por aqueles que pela nossa sintonia vibratória se aproximam de todos nós, como se aproximam no estado de vigília. Mas ao despertar pela manhã é importantíssimo a nossa prece, pedindo ao nosso Pai que nos dê entendimento das lições que nós tivemos até o presente momento e que nós teremos, que são lições que muitas vezes nos trazem cansaço espiritual, dúvidas, medos, mas que também nos trazem lucidez, que também nos trazem firmeza para o nosso espírito, que ampliam a nossa visão, que Ele possa nos assegurar a inteligência para pensarmos sobre nós, para pensarmos sobre aqueles que estão próximos de nós, para pensarmos sobre o nosso planeta que nós estamos reencarnando, para nos dar inteligência nas decisões que nós teremos que ter nos nossos dias. A cada minuto da nossa caminhada nós temos decisões importantes, que possamos estar conectados com os bons espíritos. Senhor, me ajuda, Senhor. Fortalece o meu espírito para os aprendizados que Tu me destina nessa reencarnação. Que eu possa me sentir, Senhor, de mãos dadas, de coração ligado a Ti, ao Cristo, aos bons espíritos, com os espíritos menos esclarecidos também, porque assim aprendemos juntos. As dores nos lembram que somos irmãos, que precisamos nos perdoar. Então a prece, meus irmãos, tem o sentido de renovar as nossas energias, mas sobretudo de nos colocar nos trilhos desse caminho que o Pai oportuniza para todos nós. A prece também nos dá o sentido de irmandade espiritual. Nos lembra da conexão que temos aqui enquanto encarnados com o mundo espiritual. A prece nos liga a espíritos que nos são caros, que nos amam, e a qual nós amamos também, a nossa família espiritual. Elevemos o nosso pensamento a esses espíritos que estiveram aqui conosco encarnados. Senhor, abençoa o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, que já se despediu, e que eles possam ter lucidez nas suas próximas jornadas.
como fazem muitos desses espíritos por nós que estamos aqui, nesses aprendizados no nosso mundo material. Por esses espíritos, a prece, por esses irmãos, os nossos mentores, os nossos irmãos que lutam pela nossa melhora espiritual, pelo nosso crescimento espiritual, pelas nossas tarefas aqui no mundo, que vibram por nós, que torcem por nós, que têm responsabilidades também com os nossos espíritos aqui encarnados. A prece ao nosso Criador, para que nós estejamos conectados uns com os outros, que o nosso planeta possa evoluir. A prece por esses irmãos ainda que se equivocam com facilidades no nosso mundo físico, que ainda não sentem a presença de Deus nos seus corações, que desconhecem a parte moral do Cristo, que lembram somente do Cristo nos seus milagres, que lembram somente do Cristo na Semana Santa, que lembram somente de Jesus através das parábolas, mas que não colocam em prática aquilo que Jesus nos pede há tanto tempo, meus irmãos. E a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que é o nosso socorro diário, o nosso socorro, o nosso bálsamo, quando nós nos sentirmos desamparados. Jamais estamos desamparados, mas nos sentimos assim. O desamparo ainda está nos nossos corações, que estamos aqui nesse mundo para aprender o que significa a conexão espiritual, o que significa entender que Deus está conosco, independentemente daquilo que nós vamos fazer daqui a pouco. A prece significa para nós, meus irmãos, o entendimento da vida, o que a vida significa para nós, que somos filhos desse Criador. Não desconfiemos jamais da prece. Jamais vamos pensar que pelas leis que regem o universo, o nosso Criador não nos ouve. Que pelas leis justas e perfeitas do nosso Pai, Ele não nos socorre, meus irmãos. Porque se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos o entendimento da vida, se nós temos o entendimento da nossa imortalidade, e de que nós podemos decidir pelo nosso futuro, quando nos recorremos à prece, Ele sabe aquilo que queremos. Por isso, vamos sim nos conectar ao nosso Pai, todos os dias. Vamos nos conectar ao nosso Pai, na certeza de que Ele lá sempre nos ouvir, meus irmãos. Esgotado o nosso tempo, vamos agora seguir adiante com as nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos.
que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site